Há coisas na vida que a gente não percebe quando está acontecendo. Só entende depois que o silêncio chega. Foi assim comigo. Naquela manhã, o cheiro de óleo queimado e ferro frio ainda tomava o ar quando recebi a notícia. Meus pais haviam passado a oficina de metal da família para o meu irmão. Fiquei ali, parado na soleira da porta, olhando o portão meio aberto, como se a ferrugem contasse uma história que eu tinha deixado de ouvir. O barulho das máquinas, o martelo batendo no ferro, o chiado do maçarico, tudo parecia distante, como se o som estivesse acontecendo em outra vida. Cresci dentro daquela oficina. Lembro do meu pai com as mãos negras de graxa, o suor escorrendo na testa, e o olhar firme, concentrado, como se moldar o aço fosse um ato de fé. Minha mãe, sempre por perto, preparando o café forte que mantinha o ritmo da tarde. E eu, pequeno, sentado num canto, observando o fogo engolir o metal até ele ficar maleável. Até que de repente uma forma surgia. Era ali que eu acreditava que o impossível podia ser forjado. Mas o tempo, esse operário invisível, continuou trabalhando. Meu irmão, o mais novo, começou a passar mais tempo na oficina do que eu. Ele tinha talento, não dá para negar. Mãos firmes, olhos precisos. Enquanto eu buscava outros caminhos, outros horizontes, ele ficou. Ficou cuidando das máquinas, dos clientes, da rotina. E quando percebi, ele já era parte do próprio chão de cimento rachado, onde nosso pai sempre dizia: aqui é onde o ferro ganha alma. Então, quando a decisão foi tomada, o choque veio acompanhado de um tipo estranho de silêncio. Não era raiva. Era como se algo dentro de mim tivesse parado. Uma engrenagem que girava desde a infância e, de repente, travou. Passei dias sem conseguir ir até lá. O som dos martelos, que antes era música, agora soava como um lembrete constante de que algo tinha mudado. O lugar onde aprendi a ser quem eu sou, agora tinha outro dono. E de alguma forma, aquilo me deixava perdido. Comecei a me perguntar se tudo aquilo que vivia ali ainda fazia parte de mim. Ou se, ao perder a oficina, eu tinha perdido também o meu propósito. Era como olhar para um espelho e não reconhecer o reflexo. Eu ainda era o mesmo garoto que acreditava que o metal podia ser moldado com as próprias mãos? Ou tinha me tornado apenas mais um adulto tentando entender onde tudo começou a se desfazer? Naquela noite voltei à oficina. O portão estava trancado, mas as luzes lá dentro ainda acesas. Encostei a mão no ferro frio da grade e fechei os olhos. O som do maçarico vinha de longe, misturado com risadas. A voz do meu irmão, viva, confiante, como se aquele fosse o lugar onde ele sempre deveria estar. E ali no escuro, compreendi algo. Às vezes, o que nos pertence de verdade não é o que herdamos. É o que somos capazes de reconstruir quando tudo parece perdido. Mas naquela noite, eu ainda não sabia disso. Naquela noite, eu só sabia que o fogo que sempre iluminou o caminho da nossa família agora queimava em outro coração. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à rotina, mas parecia que algo dentro de mim tinha perdido o rumo. O som das ruas, o vento batendo nos postes, até o relógio do meu quarto. Tudo soava oco. Era como se o mundo inteiro tivesse sido derretido e moldado de novo, só que sem mim. Meus pais não disseram nada, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpa. Apenas o silêncio de quem acredita ter feito o que era certo. E talvez tivessem razão. Talvez o meu irmão fosse mesmo o mais preparado. Mas o que eles não sabiam é que o que doía não era a decisão. Era o sentimento de ter sido esquecido dentro da própria história. Comecei a revisitar lembranças. Os primeiros cortes de metal, as noites em claro ao lado do meu pai, o cheiro do ferro recém-aquecido. Eu me lembrava de tudo. Lembrava do som do martelo batendo em ritmo constante, quase como um coração mecânico. Era assim que eu media o tempo quando era criança, pelo eco do ferro sendo moldado. Certo dia decidi passar pela oficina. Não entrei, apenas fiquei parado do outro lado da rua, observando. O portão estava aberto e dali eu via meu irmão no comando, dando ordens, ajustando peças, atendendo clientes. Por um instante senti orgulho, mas logo em seguida o orgulho se misturou com uma sensação amarga de ausência. Era como assistir a um filme da própria vida, sem fazer parte dele. Nessa mesma noite,
Voltei para casa e abri uma velha caixa que guardava no fundo do armário. Dentro estavam minhas primeiras ferramentas, enferrujadas, desgastadas pelo tempo. Peguei uma delas nas mãos. O peso era o mesmo, mas o significado já não era. Olhei para aquele pedaço de ferro e entendi. Não era apenas o metal que eu estava tentando moldar todos esses anos. Era a mim mesmo. Então comecei a pensar: será que o erro foi meu? Será que eu fui quem se afastou? Talvez a oficina tivesse continuado a mesma, e o que mudou fui eu. Talvez o ferro que meu pai moldava ainda estivesse lá, firme, quente, esperando alguém. Com o tempo, essa ideia virou uma chama discreta dentro de mim. Comecei a andar pelas ruas à noite, observando pequenas oficinas, ferreiros, mecânicos. Cada martelo que batia parecia um chamado, mas junto desse chamado vinha o medo. O medo de tentar recomeçar e perceber que eu não era mais capaz. Foi então que encontrei o velho Tonho, um ferreiro antigo que trabalhava num galpão abandonado na parte velha da cidade. Ele era amigo do meu pai. Quando me viu, soltou um sorriso cansado e disse: "Eu sabia que você ia aparecer um dia. O ferro chama quem tem fogo no peito." Passei a visitá-lo sempre que podia. Não para trabalhar, mas para observar. Ele me deixava olhar em silêncio, como meu pai fazia. E ali, no estalar das brasas, eu comecei a lembrar quem eu era. Certo dia, Tonho me entregou um pedaço de aço e disse: "Se quiser descobrir para onde vai, começa moldando o que sobrou." Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Naquela noite, voltei para casa com o metal nas mãos. Era pesado, frio, mas dentro dele eu via uma possibilidade. Um novo começo. Peguei as velhas ferramentas, limpei cada uma e deixei sobre a mesa. O ferro me olhava em silêncio, como se esperasse o primeiro golpe. Foi quando percebi. Não era sobre a oficina que eu havia perdido. Era sobre o que eu ainda podia construir. Nos dias que se seguiram, tentei continuar a vida, mas tudo parecia fora do lugar. O som das ruas, o barulho das pessoas, até o tic-tac do relógio, tudo soava distante, como se eu tivesse perdido o compasso. Dentro de mim, havia um vazio que nem o tempo parecia querer preencher. Meus pais não disseram nada. Nenhuma explicação, nenhuma conversa. Só aquele silêncio cortante de quem acredita ter feito o que era certo. Talvez tivessem mesmo. Talvez meu irmão fosse o mais preparado para continuar o negócio. Mas o que me doía não era a decisão. Era o sentimento de ter sido esquecido dentro da própria história. Passei a revisitar memórias antigas. As noites em que ficávamos juntos na oficina, o som do martelo ecoando como um coração mecânico. Eu via meu pai concentrado, transformando ferro bruto em arte. Via meu irmão pequeno, curioso, tentando imitá-lo. E via a mim mesmo, sentado num canto, acreditando que um dia faria o mesmo. Mas o tempo, impiedoso, foi moldando cada um de nós de forma diferente. Ele ficou. Eu parti. E talvez nesse gesto de partir, eu tenha deixado o fogo se apagar sem perceber. Um dia criei coragem e passei em frente à oficina. O portão estava aberto. De onde eu estava, dava para ver meu irmão no comando. Movia-se com segurança, com aquele brilho nos olhos que eu costumava ter. Fiquei parado, apenas observando. Senti orgulho. E logo em seguida, uma tristeza silenciosa. Era como assistir a um filme da própria vida, mas sem fazer parte dele. Nessa mesma noite, mexendo em coisas antigas, encontrei uma caixa de ferramentas que meu pai me dera. As peças estavam enferrujadas, cobertas de pó, mas quando peguei uma chave inglesa nas mãos, senti algo despertar. Era como se o metal ainda guardasse o som das nossas risadas, das conversas, das madrugadas de trabalho. Eu não tinha perdido apenas uma oficina. Tinha perdido uma parte de mim. Foi quando conheci o velho Tonho, um antigo amigo do meu pai, que mantinha uma pequena forja nos fundos de um galpão abandonado. Ele me recebeu com um sorriso cansado e disse: "O ferro chama quem tem fogo no peito." Passei a visitá-lo sempre que podia. Ficava em silêncio, observando suas mãos experientes dançarem entre faíscas. Certa noite, ele me entregou um pedaço de aço e falou: "Se quiser descobrir para onde vai, começa moldando o que sobrou." Aquelas palavras ficaram queimando em mim. Voltei para casa e acendi um pequeno maçarico improvisado. Não havia nada de grandioso.
Só eu, o fogo e o silêncio. No início, o metal resistia, se partia, rachava. Eu errava o tempo, a temperatura, o golpe. Até que Tonho me ensinou algo que nunca esqueci. O fogo não serve para destruir o ferro. Serve para torná-lo maleável. O mesmo vale para a gente. Com o tempo, aprendi a ouvir o som do metal cedendo, entendendo que cada rachadura era parte do processo. A paciência se tornou minha ferramenta mais poderosa. Cada martelada era uma lembrança sendo reorganizada, cada centelha, uma resposta que o tempo não quis me dar. E então percebi, não era sobre recuperar o que perdi, mas sobre construir algo novo. Desenhei um projeto, uma escultura simples, mas cheia de significado. Queria que ela representasse o que eu havia aprendido, que o ferro só ganha forma quando aceita o calor. Passei noites acordado, moldando, errando, recomeçando. Quando terminei, olhei para ela e vi um reflexo de mim mesmo, imperfeita, marcada, mas viva. No dia seguinte, fui até a oficina da família. Meu irmão estava na porta, com as mãos sujas de graxa e o olhar firme. Quando me viu, hesitou. Eu segurei a escultura e com a voz trêmula disse: "Isto é o que sobrou do fogo que você não viu." Ele olhou para a peça, passou os dedos. Naquela noite, a cidade dormia sob um céu pesado, sem estrelas. O vento arrastava o som distante das máquinas da oficina, como se o passado me chamasse de volta. Eu não conseguia dormir. Havia algo que ainda me prendia, algo que eu não tinha dito, algo que ainda precisava ser resolvido. Não com meus pais, nem com a oficina, mas comigo mesmo. Peguei a velha jaqueta do meu pai, ainda com o cheiro de graxa e ferro queimado, e saí caminhando pelas ruas vazias. As luzes dos postes tremulavam, e cada passo parecia me levar não a um lugar, mas a um tempo que eu pensava ter perdido. Quando cheguei diante da oficina, o portão estava entreaberto. A luz lá dentro oscilava, e o som do maçarico cortava o silêncio como uma lembrança viva. Meu irmão ainda estava lá, trabalhando sozinho. O rosto suado, as mãos firmes, o olhar fixo na chama azulada que saía do maçarico. Por um instante, fiquei apenas observando. Havia algo de familiar naquele gesto. A mesma concentração, a mesma calma que eu via em nosso pai. E naquele reflexo percebi que talvez nós dois tivéssemos herdado o mesmo fogo, só que em intensidades diferentes. Entrei sem fazer barulho. O som do chão rangendo denunciou minha presença. Ele levantou o rosto, surpreso, mas não disse nada. Ficamos nos olhando por alguns segundos, em um silêncio pesado, denso, como o ar antes de uma tempestade. "Não esperava te ver aqui", ele disse, com a voz baixa. "Eu também não esperava", respondi. "Mas tem algo que eu preciso dizer." Ele abaixou o maçarico, limpou as mãos no pano e me encarou de frente. Naquele olhar, havia uma mistura de orgulho e mágoa, como se ele também carregasse algo que nunca foi dito. Quando os pais decidiram passar a oficina para mim, ele começou hesitante. "Eu não quis. Eu disse que você era quem devia continuar. Mas eles acharam que você tinha mudado, que queria outra vida. Eu só aceitei porque não queria ver o que eles construíram se perder." As palavras bateram em mim como um golpe. Fiquei mudo. Todo aquele tempo, todo aquele ressentimento, e ele também tinha carregado o peso da escolha. "Eu não sabia disso", murmurei. "Achei que eu tinha tomado seu lugar." Ele interrompeu. "Não, eu só fiquei para manter aceso o que você deixou." A oficina ficou em silêncio. Só o som do fogo queimando ao fundo preenchia o espaço entre nós. Caminhei até uma bancada e vi pendurada na parede a antiga marreta do pai. Peguei-a nas mãos. O peso era o mesmo de anos atrás, mas agora ela parecia mais leve. "Lembra o que ele dizia?" perguntei. "O ferro é teimoso. Só se dobra para quem tem paciência." Meu irmão sorriu. "E também dizia que quem tem fogo demais queima o próprio caminho." Ficamos ali, lado a lado, olhando para a forja acesa. Era como se estivéssemos diante do coração da nossa história. E naquele momento, algo dentro de mim se soltou. O rancor, a comparação, o peso de não ser o escolhido, tudo começou a se derreter, como o ferro sob o calor da chama.
Eu passei muito tempo tentando entender o porquê de não ter sido eu, confessei. Mas agora percebo que talvez eu não estava pronto. E eu passei muito tempo tentando ser você, respondeu ele, com um meio sorriso. As palavras dele me pegaram de surpresa. Era estranho, mas reconfortante. Pela primeira vez, não éramos rivais tentando provar quem era mais digno da herança. Éramos apenas dois irmãos, sobreviventes do mesmo fogo. Ele me entregou um par de luvas e disse: Quer me ajudar a terminar essa peça? Eu vesti as luvas. As mãos tremiam um pouco. O calor da forja tocou meu rosto e o cheiro familiar de ferro quente tomou o ar. Peguei o martelo e o primeiro golpe ecoou alto, seco, firme, como um coração voltando a bater. Um segundo golpe, depois outro. E logo o som dos dois martelos preencheu o espaço. Dois ritmos diferentes, mas em perfeita harmonia. O fogo iluminava nossos rostos, revelando o suor, o cansaço e algo mais. Um tipo de paz que eu não sentia há anos. Naquele instante, percebi que não precisava mais da oficina para me sentir parte da família. A oficina sempre esteve dentro de mim. O que importava não era o lugar, nem o nome na placa do portão. Era o fogo. E esse ninguém podia me tirar. Quando terminamos a peça, olhamos juntos para o metal moldado. Era uma simples dobradiça, nada grandioso. Mas para mim era simbólico. Uma dobradiça liga duas partes diferentes, permitindo que algo se abra. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Uma porta se abriu entre nós. Saímos da oficina, já de madrugada, com o cheiro de ferro no ar e o coração leve. O céu começava a clarear e, pela primeira vez, o som das máquinas não doía mais. Agora era música. Os dias seguintes pareciam diferentes. O som das máquinas, que antes me feria, agora soava como música. Cada martelada que ecoava da oficina me lembrava que o tempo tinha voltado a pulsar, mas de um jeito novo. Eu já não olhava mais para aquele portão com o peso de quem perdeu algo, e sim com a leveza de quem finalmente entendeu o que realmente tinha ganhado. Eu voltei a visitar meu irmão algumas vezes. Às vezes, só para tomar um café e conversar sobre nada. Outras para ajudar em algum concerto, por puro prazer. Aos poucos, o que antes era silêncio virou risada, e o que antes era distância virou respeito. Nenhum de nós pediu desculpas, e não precisou. O perdão, às vezes, não vem pelas palavras. Ele vem no olhar, no gesto simples, no compartilhar de um mesmo fogo. Um dia, ele me chamou para ver algo. No canto da oficina, havia reservado um espaço pequeno, com uma placa de metal fixada na parede. O nome gravado nela dizia: Oficina Irmãos Ferreira, onde o fogo nunca se apaga. Fiquei olhando por alguns segundos, sem conseguir dizer nada. Ele percebeu meu silêncio e apenas completou: Não é sobre quem herdou o lugar, é sobre quem mantém o fogo aceso. Naquele instante, algo dentro de mim se ajeitou. Era como se, depois de tanto tempo, as peças finalmente se encaixassem. Senti o peso que carreguei por anos se derreter, dando lugar a uma calma silenciosa. Afinal, o ferro, quando esfria, guarda a forma que o fogo lhe deu, e eu agora carregava a minha. Comecei a trabalhar por conta própria. Montei uma pequena bancada no fundo de casa, onde moldava peças pequenas, dobradiças, esculturas, pequenas lembranças de ferro, nada grandioso. Mas cada uma delas carregava uma parte da minha história e, de certa forma, o espírito da antiga oficina. Pessoas começaram a encomendar peças, não pelo metal em si, mas pela história que eu contava junto delas. E foi assim que percebi. Às vezes, o que a vida nos tira é só para mostrar o que a gente ainda pode criar. Certa noite, sentei na varanda e observei o céu. O vento trazia o cheiro do ferro aquecido da oficina do meu irmão. Fechei os olhos e sorri. Pensei em meu pai, em suas mãos firmes e nas palavras que nunca saíram de moda. O ferro é como a vida, duro, frio, mas basta o fogo certo para ele se transformar. Agora eu entendia. A oficina nunca foi só sobre trabalho, sobre herança ou tradição. Era sobre transformação. Era sobre aceitar o calor, suportar a dor e renascer mais forte do que antes. Lembro do dia em que tudo começou. O momento em que descobri que meus pais tinham passado a oficina para o meu irmão.
Naquela época, achei que era o fim. Hoje, percebo que era apenas o começo do que eu precisava aprender. Que o fogo que molda o ferro é o mesmo que molda a alma. E que, às vezes, o maior legado não é o que herdamos, mas o que aprendemos a reconstruir. Com o tempo, as pessoas começaram a chamar minhas peças de ferros vivos. Talvez porque nelas houvesse algo que o metal sozinho não explica. Uma história, uma lembrança, uma cicatriz. E no fundo era isso que eu queria deixar. Não uma oficina, não um nome, mas uma chama. Uma prova de que, mesmo quando o fogo parece se apagar, ele ainda vive em algum canto dentro de nós, esperando o momento certo para reacender. Hoje, quando passo pela oficina da família, o portão continua o mesmo, gasto, com marcas do tempo. Mas agora, quando o vejo aberto, não sinto mais aquele vazio. Sinto orgulho, porque sei que ali, entre o som das marteladas e o calor das brasas, continua o mesmo espírito que me fez quem eu sou. O fogo que um dia queimou no coração do meu pai, depois no do meu irmão, e que hoje queima em mim. E talvez seja isso que o fogo deixa quando passa. Não destruição, nem saudade, mas a lembrança de que tudo que é forte um dia já foi maleável. E que o que realmente importa não é o ferro, é a chama que o transforma. Os anos passaram, o tempo, com sua paciência de ferreiro, continuou moldando tudo ao meu redor, e a mim também. Hoje, quando olho para trás, percebo que nada realmente se perdeu. A oficina